Olá, eu sou Márcia Ledo, pastora, publicitária, hoje missionária, e nós estamos aqui para compartilhar um pouco com você sobre a nossa história como missionários. O que aconteceu nesse tempo que nós entramos nesse novo universo que se abriu para nós. Eu sou o pastor Lourenço, tenho já uns 20 anos aí de ministério, de chamado de Deus, e agora também tem um novo tempo pela frente, que são as missões. Deus nos chamou, para esse novo tempo. Isso foi algo assim muito forte. E nós estamos aqui para contar um pouquinho para você como foi esse tempo, como tudo começou, como é que depois de tanto tempo na minha vida, eu como empresária, praticamente, que eu sempre fui, meu marido como pastor, de repente a gente virou missionário. E existe uma frase que eu gosto muito que diz: leva muito tempo para as coisas acontecerem de repente. E foi meio isso que aconteceu com a gente. Então eu queria compartilhar com você como surgiu para mim essa questão de missões. Eu nunca tive nenhum sonho de ser missionária. Eu sou aventureira, mas não é esse ponto. Nunca pensei, inclusive, em me desprender da minha profissão. Eu era muito ligada à minha profissão. Nunca imaginei isso. Mas tudo começou quando a minha filha resolveu ser missionária. Em 2017, ela foi para uma base missionária no Chile, numa cidade chamada Pichilemu, e isso mudou a vida dela, transformou muito, profundamente, de dentro para fora. Todo missionário, antes de sair numa viagem, ele passa por uma profunda transformação. Ele faz escolas específicas de conhecer Jesus profundamente para poder levá-lo a ser conhecido às outras pessoas. Então, tudo começou com a Verena e depois eu tive algumas experiências muito fortes com Deus, verdadeiramente, e que nos levaram juntos, porque Deus falou comigo e, claro, falou com meu marido também, e nos levou a esse tempo de missões que começou no final de 2019 e levou todo o ano de 2020. Foi o meu chamado foi muito louco, porque ele começou há uns 2 anos atrás, eu fiquei 2 anos atrás, mais ou menos, foi isso? 2 anos atrás, ou 3 anos, mais ou menos. E foi também com a Verena, conversando com ela numa mesa de café. Deus falou comigo: vai com tua filha para essa escola que ela está fazendo. E eu fui passar 1 mês com ela numa base. Começou aí. E aí Deus começou a falar umas coisas muito loucas comigo, assim, muito profundas, do serviço a Ele, do servir aos outros, do realmente sair um pouco desse sistema religioso e de religião que a gente vive, para realmente servir individualmente a Ele. Eu não sei se você consegue entender isso, mas Deus me fez um chamado para não estar mais dentro de um templo, dentro de 4 paredes, mas sim levando a palavra dele em vários lugares, em cidades, em territórios, em países, enfim. Foi assim que iniciou tudo, na verdade, E como Deus é incrível, olha só, Deus vinha falando com ele lá em 2018, e eu seguia aqui a minha vida normal, não queria nem pensar em nada disso. De vez em quando ele compartilhava algo assim comigo: Deus tem falado comigo que meu tempo de igreja está acabando. E eu olhava e pensava: mas como já, E ficava... Até que um dia Deus começou a falar comigo. Deus começou a me dar alguns sonhos, e eu sempre sonhei muito, mas eu nunca tive sonhos proféticos, sonhos assim de revelação, sabe? E foi tão forte porque eu sabia que não era de mim, nem da minha mente acelerada. Eu sabia que era de Deus diretamente. O primeiro sonho que Deus me deu, eu me via num navio muito grande, na proa de um navio, com muitos jovens. E foi lindo. Eu sentindo aquele vento, assim, aquela coisa meio, um navio em alto mar, não tinha nada perto. E eu virava para os jovens e dizia assim: vem cá, esse navio não vai chegar nunca, não vai aportar nunca. E um jovenzinho japonês virava para mim, ele estava usando uma camisa branca e uma calça roxa, cabelo todo espetadinho, ele virava para mim rindo com aquele jeito de japonês simpático.
ria e dizia, esse navio vai demorar muito para aportar, muito mesmo. E eles riam. E eu olhava assim, sabe, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Né? Não entendia bem. Acordei, tudo bem, passou. Fiquei com esse sonho achando estranho na cabeça. Passam uns dias, eu tenho um outro sonho. Eu me vejo chegando na minha casa, como eu normalmente chegava, com a bolsa no ombro, vindo do trabalho, abri a porta e na sala da minha casa não tinha mais nada. Não tinha nenhum móvel, não tinha nada, nem a cortina, o janelão de vidro lá. E eu começava a perguntar, cadê meus móveis? Cadê minhas coisas? Eu andava pela sala e não tinha nada. E uma voz me dizia, uma voz assim, dizia, eu sou tudo o que você tem agora. Nossa. E eu olhava e dizia, mas como assim? Cadê minhas coisas? Muito desesperada, sabe? Porque, de verdade, Deus sabia, eu não percebia, mas Deus sabia o quanto eu era apegada às minhas coisas, à minha casa, à minha vida, na verdade. Né? E quando eu falei para Verena isso, ela virou para mim e disse assim, ei mãe, olha só, que estranho, será que Deus está querendo que você largue tudo? E eu, tá doida, né? Esse primeiro momento foi assim uma reação tipo, não, nunca. E aí vai o terceiro sonho. Eu chego na porta de casa, começo a procurar o carro não estava estacionado. E aí alguém dizia, levaram o seu carro. E eu dizia, foi um assalto? Enfim, roubaram, era uma sensação de roubo, foi roubado o meu carro. E de novo, mais uma perda, assim, mais uma coisa mesmo, indo embora, entendeu? E por último, as minhas joias. Então, foram sonhos muito específicos, todos relacionados a apego, a coisas que eu amava muito. E as minhas joias, eu abria, né, a minha gaveta lá, meu porta-joias, e não estavam mais lá as minhas joias. O cofre, não estavam lá as minhas joias, eu perguntava, cadê as minhas joias? Desesperada, assim. E isso tudo foi me levando, e Deus, quando Ele quer falar com a gente, Ele vai revelando, sabe? Eu fui tendo entendimento disso. Eu fui tendo entendimento profundo de que Deus estava me dizendo, te desprende dessas coisas, larga isso não é isso que importa de verdade, né? Foi muito forte ali, nossa, Deus não apenas falou comigo, Deus gritou assim comigo, né? Veio confirmando todos esses sonhos e ali começou um processo, exatamente em junho de 2019, muito claro de que estava na hora de eu largar tudo. Foi louco. Foi, aí logo depois fomos para uma conferência em Brasília, em julho. Estávamos lá na conferência e foi incrível, porque começaram a ministrar os louvores e Deus começou a falar comigo sobre esse novo tempo na minha vida. Porque já há 2 anos Deus vinha falando, mas não era específico com exatamente o que ia acontecer. E eu sempre perguntava, pai, especificamente o que é para eu fazer? E eu já estava me sentindo um pouco fora do sistema da igreja também. Eu já me sentia um pouco distante dos pastores, um pouco distante das reuniões, enfim, como um estranho. E foi incrível porque eu sempre fui muito enquadrado, disciplinado. Eu fazia isso há 20 anos, há 19 anos, e isso começou a não queimar mais em mim. E nessa conferência, Deus foi claro comigo e Ele disse claramente para mim, meu filho, o teu tempo na igreja acabou, o teu tempo como o pastor da igreja acabou. E aquilo foi um choque para mim, um impacto muito grande, muito grande. Eu comecei a chorar lá e Deus foi mais específico porque as ministrações continuaram e Deus continuou ministrando no meu coração e falando exatamente isso, olha, teu tempo, o que eu vou fazer? Porque eu plantei esse tempo todo, o Senhor que mandou eu plantar, Ele disse, você não plantou em vão, entrega tudo que tu tens para o teu filho, porque ele vai continuar a obra. Entrega o teu bastão, entrega o teu cajado para ele. E eu lembro que foi muito, mas muito difícil, mas eu aprendi ao longo desse tempo de relacionamento com Deus, de que realmente quando a gente ouve a voz de Deus, quando Ele fala com a gente, tem que obedecer logo, tem que fazer logo, porque se você não fizer, você entra em sofrimento. E naquela mesma noite, naquele mesmo dia, em outro determinado momento lá da conferência, eu chamei a Maíra Vitor e transmiti a minha unção, transmiti os meus conhecimentos, transmiti espiritualmente para eles tudo que eu tinha. Então eu creio muito que o ministério do meu filho ele foi acrescentado naquele momento dos meus filhos, da Maíra e do Vitor, com toda a minha experiência, com
tudo aquilo que eu havia amealhado esse tempo todo e foi lá naquele momento, né? E ali foi o divisor de águas realmente, né? Porque depois daquilo eu perguntei para Deus, o que é que eu vou fazer agora? Muito louco, né? Nesse seminário também, a gente tem foto nesse momento que você está transferindo de verdade. Uma transferência espiritual, eu creio nisso. Da unção, Pastor Vitor. E eu fiquei muito impactada porque eu comecei a pensar, meu Deus, Deus falou para ele deixar a igreja, que era a coisa que ele mais amava. Deus está falando para eu deixar tudo que eu tenho. E como vai ser? E o que a gente vai fazer? E aí a gente começou a de verdade ter uma vontade muito grande de ir para lá, para esse lugar onde a Verena foi. Quando foi no mês de outubro, essa conferência foi em agosto. Quando foi em outubro, nós fomos passar 30 dias lá. Verdade. E o que foi mais incrível, meu querido, minha querida que está assistindo, às vezes a gente tem medo, né, das coisas, mas quando é de Deus, vem um amor tão grande que o amor lança fora esse medo. Está na palavra de Deus. E olha só o que aconteceu. A gente foi passar 30 dias lá. E no 30º dia eu virei pro Lourenço, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Nem eu. Assim, nunca imaginei. Eu tô indo embora com pena de ir. Eu não queria ir embora daqui mais. Eu nunca imaginei que eu ia querer ficar numa base missionária. E de verdade, com isso, no final do ano, na verdade, na virada do ano, Lourenço deixou a igreja, entregou a igreja. Eu entreguei o meu emprego, eu era diretora de publicidade na Prefeitura de Belém há 7 anos. Paralelamente a isso, eu tinha uma empresa de treinamento, de cursos, que eu entreguei para minha sócia também, me desliguei. E a gente decidiu, no dia 15 de janeiro de 2020, nós embarcamos para Betlém e passamos lá nessa base missionária quase um ano, com 10 meses incríveis. E eu diria que foi um dos anos mais felizes da nossa vida. Esse momento que a Márcia falou, eu fui preciso, né, conversar com os meus líderes, fui lá falar com os meus pastores e graças a Deus, Deus é tão bom, ele no primeiro momento ele não entendeu, claro, é um pai, é um pastor, não entendeu no primeiro momento, mas num segundo momento que nós conversamos, porque ele mesmo disse para mim, você vai orar, porque eu não aceito e eu vou orar. E ele foi orar e eu fui orar, passamos uma semana sem nos ver, quando nos vimos ele disse, eu já entendi o que aconteceu com você. E eu vou lhe abençoar. E ele me abençoou a Márcia, abençoou nosso próximo passo que estávamos dando naquele momento, que era o dia anterior, eu falei com ele no dia anterior de viajar. E foi lindo esse momento também, foi muito bacana.